Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. É um prazer estar aqui. Aos irmãos que eu não pude ver essa manhã e não pude me apresentar, eu me chamo Arthur, assim como o vosso pastor. Sou seminarista, estou estudando em São Paulo. Estou aqui na presença também da minha esposa, Ana Caroline. Eu ainda estou me acostumando a chamar ela de esposa, a gente acabou de casar, tem 3 semanas. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, é um prazer ver os irmãos. E eu espero que eu possa cumprimentá-los, conhecê-los melhor após o culto. Desta feita, irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, logo após 2 Coríntios, antes de Efésios, Gálatas 5. Nós leremos a partir do versículo 13 em diante. E eu convido os irmãos, nessa oportunidade, a se colocarem de pé, nós possamos fazer essa leitura todos juntos, a uma só voz, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vamos ler todos nós juntos, irmãos? A partir do versículo 13, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós entramos em Tua presença, estamos prestando um culto ao Senhor. Te pedimos que esse culto seja agradável a Ti, que o Senhor o receba, ó Pai, porque nós prestamos de todo o nosso coração a Ti, ó Deus, e a Ti somente. Senhor Deus, o Senhor é um Deus de providência. Quando nós oramos, nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é isso que nós te pedimos nesse momento, Senhor. Dá-nos o Teu pão. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Nós necessitamos do pão da vida para viver, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, ó Pai. Dá-nos de beber, Senhor. Sacia a nossa sede. Mata a nossa fome, Senhor, com a Tua palavra. E que todas as nossas dificuldades, que todas as nossas necessidades, Senhor, sejam colocadas diante de Ti. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, a fim de que nós compreendamos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos. E que eu não seja um empecilho para os meus irmãos, ó Deus. Que eu proclame a palavra do Senhor, que eu seja a Tua voz, ó Deus, entre os meus irmãos. Que o Teu Filho esteja entre nós, nos edificando, nos exortando, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de iniciar. Os irmãos podem se sentar. Perdão. Gostaria de iniciar, meus irmãos, com uma pergunta. O que é a liberdade? Será a liberdade fazer tudo aquilo que nós queremos? Ou a liberdade é algo maior? Será que a liberdade envolve serviço e amor ao próximo? Existe uma expressão antiga que um compositor brasileiro se utilizou dela na sua música e que ela é extremamente equivocada, mas ela diz assim: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa expressão expressa o desejo humano por liberdade sem restrições, para fazer aquilo que o coração humano quer, que o coração humano deseja, viver para si mesmo. Tudo é regra, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto,
é uma regra para mim. E nós, seres humanos, nós buscamos constantemente liberdade. Nós procuramos liberdade em todas as áreas das nossas vidas. Nós, quando vivemos, procuramos liberdade para ir e vir. Nós queremos ir aonde quisermos, sem que ninguém nos limite. Nós queremos liberdade de culto, sem que ninguém diga para nós o que nós devemos fazer, quando nós devemos fazer. Nós queremos liberdade de nos relacionarmos com quem nós quisermos. Inclusive, esse é um movimento humano que busca que se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer maneira, sem restrições. E assim a humanidade caminha. Mas isso não é novo. No Éden, nós vemos que o ser humano sempre buscou liberdade, sempre buscou autonomia, sempre buscou fazer tudo conforme a própria lei. Sempre seguiu essa expressão antiga: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, eu pergunto aos irmãos, diante dessa incógnita sobre a liberdade: liberdade é fazer tudo o que nós queremos? Ou é algo muito maior? Será que liberdade envolve serviço e amor ao próximo? Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo procura responder exatamente o que é a verdadeira liberdade cristã e como o cristão usa da sua liberdade. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, porque os gálatas estavam sofrendo com um outro evangelho. Se os irmãos abrirem, por exemplo, as suas Bíblias lá em Gálatas 1, o apóstolo Paulo vai ficar surpreso com o fato de que os gálatas estavam deixando o evangelho que o apóstolo Paulo havia acabado de pregar por uma outra mensagem, por um outro evangelho. E por uma mensagem, um evangelho que estava causando divisões dentro da igreja, que estava causando brigas dentro da igreja. Esses homens que pregavam esse outro evangelho são chamados de judaizantes. O que isso significa? Significa que esses homens ensinavam que para o homem ser justificado, ele precisava cumprir os ritos antigos. Ele precisava cumprir os ritos da antiga aliança. Ele precisava se circuncidar. Ele precisava guardar os dias de festa judeus. Eles ensinavam que o homem tinha que fazer mais para ser salvo. E eles se chocavam contra o verdadeiro evangelho, porque nós sabemos que o verdadeiro evangelho consiste em Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor e para imputar sobre nós a sua justiça perfeita e para Ele receber os nossos pecados. Então nós sermos lavados. Esse falso evangelho que eles estavam pregando, que adicionava e acrescentava coisas ao verdadeiro evangelho, estava desviando alguns do verdadeiro evangelho. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas com esse propósito, de exortar os irmãos, de repreender os Gálatas a não deixar o verdadeiro evangelho, porque uma vez que eles deixassem o verdadeiro evangelho, eles cairiam em corrupção, em pecado. Porque não são as nossas obras, não é o nosso esforço que pode nos justificar diante de Deus, somente Cristo. E é por isso que quando você lê a carta aos Gálatas, você vê o apóstolo Paulo num tom tão combativo. Parece que essa é a carta que o apóstolo Paulo está mais furioso com o fato dos erros que estavam acontecendo dentro da igreja. De fato, a carta aos Coríntios também é uma carta que o apóstolo Paulo combate fortemente as heresias e os problemas que estavam acontecendo. Mas a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo combate os erros dos judaizantes, ensinando o verdadeiro evangelho. Isso significa que quando alguém distorce o verdadeiro evangelho de Cristo, não existe mansidão, não é possível nós lidarmos de forma tranquila. Nós temos que repreender. E é isso que ele estava fazendo, repreendendo essa distorção do evangelho.
E aí a carta se divide com o apóstolo Paulo nos 2 primeiros capítulos, ensinando o que é o verdadeiro evangelho. No capítulo 3 e 4, ele defende o verdadeiro evangelho, a procedência divina do evangelho, o evangelho que ele ensinava e não que os judaizantes ensinavam. E a partir do capítulo 5, o capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele então passa a mostrar como você vive a liberdade que Cristo comprou para você na prática. Uma vez que você foi justificado por Deus através de Cristo Jesus, como você deve viver? Como a igreja deve viver sendo justificada pelo Senhor Jesus? Vejam que no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Percebam a distinção que existe entre as coisas do passado, que nós lemos na liturgia, as coisas que ficaram para trás. Nós somos novas criaturas, nós não vivemos para as coisas que ficaram para trás, nós não retrocedemos, nós avançamos. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: pratique a verdadeira liberdade. Pratique a verdadeira liberdade. E o texto nos apresenta 3 verdades de como você pode praticar a verdadeira liberdade, como você pode usufruir da verdadeira liberdade para o qual Deus te libertou. A primeira verdade do texto está no versículo 13, e é dedicando-se ao serviço. Dedicando-se ao serviço. Notem que o apóstolo Paulo fala que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e que os Gálatas não deveriam usar dessa liberdade, da liberdade pelo qual Cristo comprou, para viver segundo a carne, mas para ser servos uns dos outros. Então ele dá 2 condições da liberdade cristã: aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve fazer. E por que ele faz isso? Lembrem-se que a prática judaizante estava causando divisões na igreja, e muitos estavam caindo nesse falso evangelho, ouvindo a pregação desse falso evangelho. O grande problema é que os Gálatas nem sempre foram cristãos e nunca foram judeus. Eles eram pagãos. Então, eles viviam segundo a carne. Eles viviam segundo os próprios desejos, as próprias vontades. Eles acreditavam que a liberdade era fazer aquilo que mais lhes agradava. E é isso que o apóstolo Paulo combate. O que não é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade não é viver segundo o passado, segundo as regras do velho homem. Lembre-se que nós somos novas criaturas e que os Gálatas eram novas criaturas. Então ele está dizendo: não vivam segundo aquilo que vocês viviam anteriormente. Não vivam segundo o pecado. Não vivam segundo o próprio coração enganoso de vocês. Vivam segundo a palavra de Deus. Viver segundo a carne não é verdadeira liberdade. Geralmente, a humanidade acredita que verdadeira liberdade é fazer tudo o que você quer e que o homem é totalmente livre para escolher viver livre. Mas isso é falso. Porque quando você escolhe algo para viver, isso se torna o seu Deus. Você vive para isso, você serve a isso. Jesus fala que não é possível ter 2 senhores. Um coração não pode estar dividido. Ou seja, isso significa que se você não adora o Deus verdadeiro, se você vive segundo a carne, você não adora o Deus verdadeiro, você não está em comunhão com o Deus verdadeiro. E é isso que Paulo está combatendo aos Gálatas, que eles não deveriam retroceder, que eles não deveriam viver segundo a carne. Porque o que consiste a liberdade pelo qual eles foram comprados? Ele fala
Cristo os comprou. Hoje de manhã nós estudamos acerca da doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? E ela consiste em um ato gracioso de Deus em declarar pecadores como você e eu justos diante de Deus. Deus imputa sobre nós, sobre pecadores, a justiça de Cristo. Então o homem é verdadeiramente livre. Porque nós lemos o texto de 2 Coríntios, que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nisso consiste a verdadeira liberdade, não em viver segundo a própria vontade, mas em viver segundo aquele que morreu por eles. O apóstolo Paulo estava lembrando a esses irmãos o verdadeiro evangelho, que não consiste em viver segundo as próprias vontades, que não consiste em fazer a vontade da carne, mas em viver para Deus, em fazer a vontade de Deus. Quando o crente é verdadeiramente livre, o seu desejo é satisfazer ao seu Senhor, porque o Senhor Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O verdadeiro amor a Deus é demonstrado em obedecer aos seus mandamentos. Se antes a lei não podia nos justificar, se antes as obras da lei não podiam nos salvar, se não é pela circuncisão que nós éramos salvos, se nós somos salvos por Cristo, agora salvos por Cristo, nós vivemos em obediência à lei. Não para ser salvos, mas como uma resposta em gratidão ao que Deus fez por nós. Viver para Deus é obedecer aos seus mandamentos. Porque, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas nós fomos adotados pelo Senhor através do sacrifício de Cristo. Nós fomos adotados por Deus como filhos através do sacrifício de Cristo. Pensem em um tribunal humano. Quando o réu sofre o seu veredito, nenhum juiz humano adota aquele réu como seu filho. Pensem no tempo da escravidão. Quantos senhores, quando davam a carta de alforria para o escravo, o adotavam como filhos? Talvez na televisão, na novela, nos filmes de Hollywood isso seja apresentado, mas o escravo geralmente era lançado fora, vivia como um bastardo, vivia como um ninguém. Agora nós que éramos inimigos de Deus, nós que certamente éramos culpados diante dele, fomos declarados justos por ele. E ele nos adotou sem que nós merecêssemos, graças a Cristo. Essa é a verdadeira liberdade pelo qual os Gálatas foram comprados, para o qual os Gálatas foram comprados e para o qual nós fomos comprados. E aí o apóstolo Paulo diz que eles deveriam fazer um uso correto da liberdade. E o uso correto da liberdade não é dando ocasião à carne, mas ele diz: sede servos uns dos outros pelo amor. É interessante porque isso parece contraditório para nós. Quer dizer que eu sou livre para servir ao outro? Ou seja, eu tenho liberdade e a minha liberdade deve ser usada para o serviço. E apesar da aparente contradição, meus irmãos, assim é que é no reino de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que nos libertou. E o nosso principal exemplo disso é o próprio Senhor Jesus. Ele, sendo verdadeiramente livre, na noite que foi traído,
lavou os pés dos seus discípulos. Serviu. Se o nosso Senhor serviu, os Gálatas não podiam fazer diferente. A liberdade deles deveria ser usada para o serviço, para a edificação do outro, e não como um fim em si mesmo, não para satisfazer as próprias vontades, não para satisfazer a carne, mas como serviço ao outro. E o próprio Senhor Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ele fez isso como um exemplo. Tudo que o Senhor faz é como um exemplo para que nós aprendamos o padrão do reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva. Portanto, o apóstolo Paulo está ensinando que a verdadeira liberdade é praticada quando você se dedica ao serviço, e ao serviço do outro. Quais lições nós aprendemos com essa primeira verdade do texto, meus irmãos? Você deve se dedicar ao serviço ao Senhor. Você deve se dedicar voluntariamente ao serviço ao Senhor. Na casa de Deus, no corpo de Cristo, não cabe arrogância, egoísmo. Lembrem-se de Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo fala para que não haja partidarismo ou vanglória, mas para que eles seguissem o exemplo de Cristo, que sendo Deus, se fez homem, se humilhou, se fez figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. É assim que deve ser na igreja, é assim que deve ser na sua vida. Você deve se dedicar ao serviço ao outro, pensando sempre no bem do outro, servindo ao seu irmão. O que eu posso fazer para tornar a vida do meu irmão mais fácil? Como eu posso ajudá-lo? O que o meu irmão precisa? Imagine se uma igreja inteira tiver essa mentalidade. Imagine se uma igreja cultivar a mentalidade de serviço uns entre os outros. Certamente não haverá brigas, certamente não haverá facções, certamente não haverão divisões, porque nós todos viveremos com um só cabeça, que é Cristo. Cristo não divide o corpo com mais ninguém, Ele é o Senhor. E Ele quer que os seus servos vivam em união, servindo uns aos outros. Isso pode ser demonstrado não só na igreja, mas com as nossas famílias, dando um bom testemunho enquanto cristãos, servindo, ajudando, não levando em consideração o que é propriamente seu, mas o do outro, obedecendo aos pais. O cristão verdadeiro, ele é conhecido pelo seu serviço, pela sua dedicação àquilo que o Senhor o chamou a fazer. E o apóstolo Paulo, então, chama os Gálatas a se dedicarem ao serviço, e Deus nos chama, com esse texto, a nos dedicar ao serviço, a fazer com reverência, com temor, com amor a Deus. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. A segunda verdade que o texto nos apresenta é que nós podemos praticar a verdadeira liberdade dedicando-se à correta aplicação da lei. Porque diz o apóstolo Paulo: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a um texto do Antigo Testamento. Um texto em Levítico 19:18, que fala exatamente a mesma coisa. E não só isso, o apóstolo Paulo faz referência a todo o ensino de Cristo. Todo o ensino de Cristo era sobre como nós deveríamos amar a Deus e como nós deveríamos amar ao nosso próximo. É interessante, porque
O apóstolo Paulo quer ensinar que aquele que foi justificado por Cristo deve viver em santidade. E a vida em santidade se demonstra na obediência à lei de Deus, na obediência à palavra do Senhor. É observando a palavra do Senhor, é aplicando corretamente a lei de Deus no coração e vivendo por ela que nós vivemos em santidade. Uma vez que nós fomos justificados, nós não podemos viver na prática do pecado, porque nós lemos em 1 João, aquele que vive na prática do pecado não pertence a Deus, não conhece a Deus. Os Gálatas, por serem pagãos, muitas vezes podiam interpretar que uma vez que eles foram justificados, uma vez que eles foram salvos, então eles não têm que fazer mais nada. Eles não têm que fazer mais nada para ser salvos. Eles podiam viver de qualquer maneira. Mas o apóstolo Paulo está condenando isso. Porque uma vez que você foi liberto pelo Senhor, você vive aplicando corretamente a lei. Você vive para a lei do Senhor. Porque aquele que ama o Senhor, ama os seus mandamentos, ama viver para o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo chama os Gálatas a fazer, viver em santidade. Porém, nos soa estranho o fato de que o apóstolo Paulo diz que toda a lei se resume em um só preceito. Como é que isso pode ser? Como é que pode ser isso? Como é que pode ser que toda a lei de Deus se resume a um só mandamento? Nós sabemos no Antigo Testamento que quando o Senhor deu os 10 mandamentos a Moisés, ele deu 2 tábuas. E nós sabemos também que as 2 tábuas têm significados diferentes. A primeira tábua diz respeito ao nosso dever para com Deus. Perceba que os 4 mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e nem a adorará. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda um dia de sábado para o santificá-lo. Tudo que diz respeito a Deus. E os outros 6 mandamentos, a outra tábua, diz respeito à nossa ação com o homem. Aquilo que nós devemos ao nosso próximo. E o apóstolo Paulo diz que toda a lei, as 2 tábuas, se resumem em um só preceito. Como é que pode ser isso? O que isso significa? Bom, meus irmãos, nós sabemos que Deus é Espírito. E Deus, sendo Espírito, demonstrar obediência a Ele não pode ser visto pelos homens muitas vezes. Ou seja, o nosso amor a Deus, o nosso cumprimento dos 4 primeiros mandamentos, nem sempre evidenciam que nós de fato amamos a Deus. O que o texto está nos dizendo é que o amor a Deus é evidenciado quando nós amamos os nossos irmãos. Quando nós amamos aos nossos irmãos, quando nós amamos ao próximo, nós evidenciamos o amor a Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que Deus estivesse representado no seu irmão, que Deus estivesse representado no seu próximo, e amando a Ele, você ama a Deus. E o apóstolo João concorda com isso. Vejam o que ele diz em 1 João 4:20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que toda a lei se resume nesse preceito de amar ao próximo. Quando você ama a Deus verdadeiramente, você ama o seu irmão, e assim você obedece ao Senhor. Porque o verdadeiro amor ao próximo nasce do nosso amor a Deus. E o nosso principal exemplo para isso, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Ele amou verdadeiramente ao próximo. A cada ato do seu ministério, quando ele fazia milagres,
curas, sinais e prodígios, quando ele proclamava a palavra, diz o texto, que ele sentia compaixão pela multidão, que ele amava profundamente. Jesus demonstrou amor em todos os seus relacionamentos, e ele requer isso de nós. Ele requer isso dos Gálatas e requer isso de nós, que nós amemos ao próximo. O próprio Senhor Jesus disse: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O nosso exemplo para amar o próximo é o Senhor Jesus. E ele demonstrou o seu amor de tal maneira que ele se entregou por pecadores, que ele se entregou por aqueles que o crucificaram. Essa é a maneira que Deus demonstra o seu amor, sacrificialmente, negando a si mesmo, tomando a cruz, subindo o monte e sendo crucificado, calado, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo foi traspassado pelos seus pecados. Foram os seus pecados que ele recebeu. A ira de Deus estava sobre ele pelos seus pecados. E assim ele demonstrou amor a nós, porque nós fomos salvos, nós fomos resgatados por esse amor, nós fomos resgatados por essa entrega. O Evangelho é revelado aí, o poder de Deus é revelado quando nós entendemos que Cristo se entregou sacrificialmente em nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo é tão combativo contra o falso evangelho, contra as distorções do evangelho, porque eles tiram do homem a graça e querem dar ao homem justificação pelas próprias obras. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, nós não somos salvos pelas nossas boas condutas, não é pela nossa escolha, mas é pelo ato gracioso de Deus é que nós somos salvos, meus irmãos. Foi a graça de Deus em tempo oportuno, enviando o seu Filho para nos salvar. E então nós vivemos verdadeira liberdade, quando nós demonstramos amor como o Senhor Deus, como Cristo demonstrou a nós. Ele é o nosso principal exemplo. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: tudo bem, eu entendo que eu tenho que amar o meu irmão, mas como eu aplico isso? Como eu amo o meu próximo? Lembram-se que essa foi a pergunta que o mestre da lei fez? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 25. Até o versículo 29 somente. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que muitas vezes muitos cristãos se fazem. Tudo bem, eu entendo que eu tenho que amar o meu próximo, mas como eu posso demonstrar o amor que Cristo demonstrou a mim ao próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola para esse mestre da lei. E ali ele conta que um homem subindo no caminho, indo a uma cidade, foi atacado, foi assaltado e deixado quase para morrer. E aí passam homens ali.
passam homens que conhecem a palavra de Deus, passam homens que são piedosos, que são santos, que são retos, que são bons, homens bem vistos na sociedade judaica. Passa um mestre da lei, passa um levita, ninguém acode o homem, ninguém demonstra amor ao seu próximo. E aí passa o maior inimigo dos judeus. Os samaritanos eram os maiores inimigos dos judeus, porque para os judeus, os samaritanos haviam distorcido o culto. Eles não adoravam o Deus verdadeiro para os judeus, e aí eles viviam em inimizade. E o samaritano, ele se pergunta se aquele homem era judeu? Não. Ele se pergunta se aquele homem era um criminoso? Não. Ele ajuda aquele homem, ele demonstra amor àquele homem, servindo a ele, parando no caminho, porque ele provavelmente seguia a sua viagem, ele para no caminho, atende o homem e paga tudo para que aquele homem fosse tratado e se hospedasse, e ficasse hospedado. Esse homem, esse samaritano, o bom samaritano, demonstrou amor verdadeiro. E ele respondeu a nossa pergunta: quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que aparecer pela providência de Deus, precisando da minha ajuda. Todo aquele que aparecer diante de você, precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de socorro, demonstre amor cristão a ele, ajude-o. Demonstre amor cristão a ele. Pergunta o que você pode fazer para servi-lo. O seu bom testemunho é uma evidência muito importante da transformação que o Evangelho fez na tua vida. Quando você faz aquilo que Deus te manda, quando você ama o seu próximo, você demonstra que você ama a Deus. E foi isso que Jesus estava ensinando para esse mestre da lei. Ame ao seu próximo, cuide dele. Entretanto, o que nós vemos hoje é o pecado do amor próprio. As pessoas amam mais a si mesmas. Quando elas veem alguém precisando de ajuda, elas passam direto. Fingem que não viram, fecham a janela, passam direto. Se tem alguém morto, eu não quero nem ver. Se tem alguém machucado, ferido, eu não vou ajudar. É perigoso. E nós deixamos de demonstrar o amor verdadeiro. E nós deixamos de demonstrar o amor que o Senhor nos chamou a demonstrar ao outro, ao próximo. Quantas vezes, meus irmãos, vocês viram alguém que por amor próprio, percebam, alguém que por amor próprio doou um órgão para alguém? Alguém que doa um órgão tem amor próprio? Se ama muito? Quando vocês viram alguém que ajudou, que salvou alguém de um atropelamento, de um crime, de um assalto, demonstrando amor próprio? Alguém que faz isso, demonstra amor próprio? Não, essa pessoa demonstra amor ao próximo. Essa pessoa nega a si mesmo pelo outro. E é isso que consiste o amor cristão. É negar a si mesmo em favor do outro. Esse é o princípio da cruz. Cristo negou a Ele mesmo, a si mesmo, pelo outro. E o outro é quem odiava Ele. E isso é difícil, meus irmãos. É difícil amar os inimigos, mas o Senhor nos manda amar. Então você deve amar ao seu inimigo. Aquele que te persegue, você deve orar por ele, para que o Senhor converta o seu coração. E por que não? Para que o Senhor lhe dê a oportunidade de pregar o Evangelho. Esses dias eu li no Facebook um texto interessante de um testemunho de um missionário na África. Ele dizia que ele foi sequestrado por uns homens porque pregava o Evangelho. E aí colocaram ele para cavar o próprio túmulo. E aí esse missionário disse que ele, enquanto cavava o próprio túmulo dele, ele clamava a Deus: Senhor, me livre disso. Senhor, tenha misericórdia de mim.
Senhor, não deixa que eu morra, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí, à medida que o tempo foi passando, e ele ia cavando o túmulo, algum homem, inclusive, sugeriu que ajudasse o homem a cavar o túmulo com mais rapidez. Aí o missionário disse que ele ali entrou em desespero. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Vou morrer aqui. É isso. E aí um daqueles homens viu a Bíblia do missionário e pegou para ler essa Bíblia. E aquele homem ficou extremamente comovido. E conta ao missionário que esse homem pediu permissão para os outros que haviam sequestrado, para que o missionário pregasse a palavra para eles antes de matá-lo. E aí o líder ali do grupo permitiu. E depois que aquele homem pregou o evangelho, aqueles homens que queriam matá-lo, não mais o mataram. Inclusive alguns deles se renderam a Cristo. E ele saiu dali vivo. Esse é o poder do evangelho. Ele nos liberta da morte. Ele nos dá vida. Quando nós carregamos essa mensagem, nós carregamos vida, nós somos ministros de reconciliação. Pessoas mortas se aproximam de Deus e vivem quando nós demonstramos amor ao próximo. Por isso, demonstre amor ao próximo. Aplique corretamente a lei. Pregue o evangelho e sirva ao próximo. Assim, servindo ao próximo, nós teremos uma igreja mais unida, menos facciosa, menos cheia de grupinhos, separada, dividida, uma igreja unida verdadeiramente. Por fim, meus irmãos, a última verdade do texto, verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui o apóstolo Paulo, ele muda a linguagem. Se antes ele estava usando uma linguagem confrontativa, exortativa, aqui ele dá um ultimato. E esse ultimato dele, percebam que tem uma conotação extremamente violenta, sangrenta. Ou seja, as divisões que estavam acontecendo na igreja eram como se uma alcateia de lobos se atacasse um contra o outro. E eu te pergunto, uma alcateia de lobos, onde um lobo ataca um ao outro, pode subsistir? Pode viver? Não, os lobos morrem, eles se devoram, eles se alimentam deles mesmos. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas divisões estavam causando a ruína da igreja, que essas divisões não eram a prática da verdadeira liberdade, mas estavam aprisionando os irmãos à sua ruína. Então ele diz: cuidado, vede que não sejais mutuamente destruídos. O próprio Senhor Jesus reconheceu que um reino não pode viver dividido, porque ele não subsiste, ou seja, ele não se mantém de pé. E a lição que nós tiramos disso é que nós devemos viver em união. João Calvino tem uma frase interessante que ele diz: quão triste é para nós quando nós nos ajuntamos e nos reunimos e nos associamos para nos destruir. Quão triste é para nós. Ou seja, quando nós deveríamos unir em propósito em favor do Evangelho, quando nós deveríamos nos unir para proclamar a palavra de Deus, quando nós deveríamos nos unir porque o Senhor Deus nos comprou para cultuá-lo, para servi-lo, nós nos unimos para nos atacar, nós nos unimos para fazer mal um ao outro. O apóstolo Paulo está exortando aos Gálatas: não vivam assim. Não se destruam, não firam uns aos outros. Isso, novamente, é viver conforme o velho homem. O velho homem é que gosta de brigas. O velho homem é que gosta de viver com facções.
Isso condiz a atitude de um ímpio, mas não de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro preza pela união, preza pela quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele preza por isso. Esse é o desejo dele. Ele serve para que ele possa ver o corpo de Cristo unido. É para isso que nós vivemos, visando sempre a glória de Deus. Um corpo em união, juntos para a glória de Deus. Eu concluo então, meus irmãos, o sermão dizendo que você pode praticar a verdadeira liberdade quando você se dedica ao serviço, quando você se dedica à verdadeira aplicação da lei, à correta aplicação da lei. E a última verdade, quando você se dedica à preservação da unidade. Quando nós vivemos assim, nós glorificamos a Deus. E aí diz o apóstolo Paulo, no versículo 16, o remédio para que nós possamos viver em união. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O cristão que anda no Espírito não satisfaz mais as regras do velho homem. Ele anda segundo a palavra de Deus, ele obedece a Deus e ele se dedica ao serviço ao Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a viver segundo a sua palavra. Amém.